Olá, estamos começando mais um Aras e Raças Retrospectiva 2014. Ontem nós voamos baixo com os quartos de milha dos Três Tambores e também vimos toda a concentração dos cavalos de apartação. Hoje nós vamos saltar com os equinos atletas do Aras Três Barras e do Centro Hípico Polana. Para começar, vamos relembrar toda a elegância do salto dos cavalos da raça brasileiro de hipismo do Aras Três Barras. Produzir equinos com alto padrão genético é o desafio de todo o criatório. Imagina então selecionar animais com aptidão que não é natural da espécie, o salto. Isso porque, segundo especialistas, os cavalos naturalmente tendem a desviar dos obstáculos e não saltá-los. Para isso, criadores desenvolveram ao longo dos tempos animais que continham características necessárias para executar essas proezas. Uma delas é o brasileiro de hipismo e o Aras Três Barras seleciona esses competidores há 4 anos, como nos conta Guto Figueiredo. Você vai direto no topo. Então, não adianta eu ter um garanhão bom se tem um no mundo que é o melhor do mundo. Então, eu vou direto no melhor do mundo. Desde pequenos, os potros da raça BH já apresentam as características peculiares da raça: membros compridos, musculatura aparente, agilidade e coragem. Essa última é uma particularidade que faz da raça brasileira de hipismo a escolha de corporações como a cavalaria, por exemplo. Desde novinho eles já apresentam essa habilidade mesmo, né? Eles são muito corajosos, então um cavalo que não é tão corajoso, quando ele vê a altura, ele não quer ir. Então esse cavalo é uns cavalos que criou uma rusticidade, né, para salto, e aí o que a gente precisa é disso. Então, um cavalo corajoso. Porque um cavalo corajoso, você ensina ele a fazer as coisas, né? Paulo Gil acrescenta que a coragem é a grande particularidade da raça dos cavalos de salto. Sem essa característica, os animais não conseguem ultrapassar obstáculos que chegam a mais de 1,70 m de altura. A coragem e a força, principalmente a força. Eles têm muita força, são muito grandes, né? Muita força mesmo. No BH, ou brasileiro de hipismo, a altura, a estrutura óssea e o andamento adequado, além da leveza, são exigências físicas essenciais para um bom cavalo de salto de obstáculos. Estes foram os parâmetros básicos para a conformação da raça brasileira de hipismo por meio da seleção genética e do cruzamento direcionado. Com a fundação da associação, os cruzamentos começaram a partir de garanhões tanto importado quanto nacionais, com aptidão comprovada nos esportes hípicos, em especial no salto de obstáculos. Esses garanhões foram cruzados com éguas nacionais, com ou sem genealogia reconhecida, mas que apresentam as características funcionais e morfológicas necessárias para a prática desses esportes. Para ser registrado como BH, o cavalo deve ser um produto do cruzamento entre um animal de raça provada pelo Studbook brasileiro. Além disso, passam por uma análise de conformação e desempenho. Mesmo com uma recente história na criação do brasileiro de hipismo, desde 2010, o Aras Três Barras já colhe os frutos das matrizes e dos garanhões selecionados do plantel. Exemplos desse trabalho são os potros que o criador começa a treinar para as futuras competições. O brasileiro de hipismo, ele tem uma exposição no ano, que é a Exposição Nacional de Potros. Você pega os potros até 3 anos, prepara para a pista para conformação igual as outras raças e leva para a pista. Esse ano nós vamos com 3 animais para a Exposição Nacional de Potros BH. A gente só vai ter a certeza de um animal, se ele é bom ou não é, montado na sela saltando. Saímos de Belo Horizonte e subimos a serra em direção a Campos do Jordão para conhecer um belo centro hípico Polana. Lá, os cavalos de salto têm um cenário pra lá de especial para competir. Nossa
viagem começa numa das mais belas cidades do Brasil. Campos do Jordão é o destino de muitos turistas durante as férias de inverno. As belas construções fazem o visitante se sentir na Suíça e as atrações vão desde as compras nas charmosas lojas até o jantar nos aconchegantes restaurantes e bailes. E é nesse ambiente de friozinho, ar puro e muito contato com a natureza das montanhas que está o Aras e Centro Hípico Polana. A ligação do proprietário do Aras com a cidade, ela já é um pouco mais estreita, né? Ele tem como ideal uma visão que ele mostra claramente que ele gosta, através até dessa parceria com essa entidade, ele é presidente dessa entidade, de conseguir uma melhor qualidade de vida em Campos do Jordão. Então, um pouquinho que alguns empresários conseguem fazer, que são ou moradores da cidade ou moradores de temporada, como chamam, né? Aqueles moradores que vêm os finais de semana. Então, através de pouquinho dessa união, eles conseguem tentar mudar um pouco a realidade de Campos do Jordão. Porque Campos do Jordão é aquela visão que a gente tem de turismo, de cidade glamour, mas tem uma Campos do Jordão que as pessoas não conhecem. É esse trabalho que tentam, aos poucos, fazer com que a cidade se transforme. E com esse cenário que ele começou a construir uma casa para ele viu esse cenário, ele viu a oportunidade de construir esse centro hípico, desse Aras, né? E criou um Aras com padrão internacional num dos lugares que a vista, quando a gente chega aqui no Aras de manhã, é aquele espetáculo, né? Então, a gente consegue associar a criação de cavalos de alta performance com uma preservação de natureza muito grande, né? Então, tem toda essa ligação ao natural mesmo. Então, começa a partir disso, né? A seleção desse local para construir o Aras Polana, né? No Aras Polana, tudo foi pensado para dar o máximo de conforto e bem-estar, seja para os cavalos, seja para os visitantes. Mas é claro, a Mãe Natureza deu uma ajudinha para lá de especial. Dá só uma olhada no plano de fundo da pista de treino e competições. É um dos trabalhos que, além de todo o processo da criação de animais, porque aqui no Polana temos os setores, dividido por setores. O setor de manutenção, o setor de jardins e o setor de criação e o trato com os animais, né? Então, uma das questões que levamos muito a sério aqui no Polana é a preservação ambiental. Então, não adianta nada trabalhar no local desse e não cuidar dele do jeito que tem que ser cuidado. Então, temos esse trabalho muito em voga, né? Focamos muito nesse trabalho de plantar árvores nativas, cuidar dos jardins, né? O dos jardins também é uma das qualidades aqui que todos os visitantes, quando vêm no Polana, além de elogiar os cavalos, também elogiam muito a beleza do local como um todo, né? O Aras Polana começou suas atividades criando os cavalos da raça árabe. Com o tempo, o criador Paulo Bilic foi mudando o plantel até chegar nos cavalos de hipismo. Eric conta que essa escolha do criador ocorreu por ele se encantar pela beleza, elegância do esporte e pela inteligência desses animais. Iniciou com a criação de árabes e os cavalos de hipismo. A ligação vem muito também da região que veio o pai dele, né? Que é da Europa. Então, hoje os nossos cavalos eles vêm de uma linhagem holandesa, praticamente todos os cavalos vêm dessa linhagem europeia, apesar de hoje trabalharmos um pouco com o BH também, mas a maioria dos cavalos são dessa linhagem. Hoje você relembrou 2 criatórios de cavalos especialistas em salto de obstáculos. O mineiro Aras 3 Barras do criador Guto Figueiredo e o Aras Polana de Campos do Jordão. Amanhã você vai relembrar toda a técnica na execução da prova de adestramento realizada pelos cavalos da raça puro sangue lusitano do Aras Carvalho e vai vibrar também com as competições de CCE realizadas pelo cavaleiro olímpico Gega Fofanoff. É amanhã, eu te espero. Até lá!